Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Hoje nós vamos debater a teia do nepotismo. E para isso nós convidamos o professor Dr. Ricardo de Oliveira, ele que é doutor em Ciências Sociais, é também formado em Sociologia, tem mestrado na área, na Inglaterra, na área de políticas ambientais, planejamento urbano, e também é autor deste livro, que será objeto do nosso debate, o principal objeto, que é Na Teia do Nepotismo, lançado recentemente aqui em Curitiba e que já tem sido objeto de grandes debates no meio político e acadêmico. Também o professor Ricardo Oliveira, ele é autor de um clássico da sociologia política paranaense e brasileira, que é justamente o livro que trata do poder, ou seja, os vencedores, desculpa... Silêncio dos Vencedores. O Silêncio dos Vencedores. Então, nós queremos agradecer muito, professor Ricardo, a sua presença em Gestão Pública em Debate. E eu gostaria que o senhor começasse a sua exposição nos falando o que é, sob o ponto de vista sociológico, o nepotismo. Nossa satisfação poder contribuir com esse programa. O termo nepotismo, ele vem do latim e significa o neto, o sobrinho. Para a sociologia política, é toda a relação envolvendo o Estado e o parentesco. Então, é a conexão entre estruturas de parentesco e poder político. Também o termo nepotismo se caracterizou muito na análise do antigo poder eclesiástico, mas é uma relação entre as famílias e o poder político, e quando algum ator faz a sua carreira pautada nas relações também com o pai ou com algum tio. O senhor leciona, estuda já há mais de 2 décadas a política paranaense. E por que aqui no estado do Paraná o nepotismo ele é tão arraigado? Ele causa espanto, inclusive, porque ele permeia praticamente todas as instituições? Exato, não é? É um fenômeno nacional, porque ele acontece em quase todos os estados da federação. E é um fenômeno sociológico, teve a sua origem no período colonial, na gênese da nossa sociedade. Agora, muitos investigadores estrangeiros, eles sempre ficaram impressionados, porque eles afirmam que qualquer instituição brasileira, as instituições políticas, elas são atravessadas, mediadas, quando não dominadas por famílias.
Então é um tema que é muito importante para a República, para a modernização burocrática e para a construção da cidadania no Brasil. Pensar o fenômeno do nepotismo e o que ele significa. Numa recente entrevista sua na Gazeta do Povo, aliás, quero destacar uma entrevista de página inteira aqui do nosso principal jornal aqui do Paraná, Gazeta do Povo. O senhor fala de que a Assembleia Legislativa do Paraná é talvez o órgão onde mais se caracterize pela prática do nepotismo. Gostaria que o senhor explicasse. Certo. A Assembleia Legislativa do Paraná, ela foi caracterizada como uma instituição pré-moderna. Até pouco tempo atrás e ainda hoje apresenta vários elementos problemáticos. Tudo isso ficou exposto quando a imprensa fez a premiadíssima série Diários Secretos, que foi uma série que mostrou como havia uma falta de transparência, uma falta de racionalidade administrativa, uma falta também de meritocracia e problemas que vinham na Assembleia há décadas, com o controle pessoal das suas lideranças, com a falta do controle do funcionalismo, muitos empregos que não eram reconhecidos, que não eram pautados, falta de regularidade nas contratações, falta de concurso público. Jorge, você que acompanha a nossa política na Assembleia, você lembra quando aconteceu o último concurso público para a Assembleia Legislativa do Paraná? Não faço a menor ideia. Então é exatamente isso. E uma burocracia moderna, ela é definida pelo grande cientista social Max Weber como uma burocracia que é pautada em códigos, normas, racional, legal, contratual, com transparência, com meritocracia, com remunerações fixas e conhecidas do sistema político. Então, a avaliação que foi feita é que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná era uma instituição pré-moderna, com uma série premiadíssima, até ganhou prêmios internacionais, o Prêmio Shell no Brasil. Quando que alguém imaginaria que a imprensa paranaense ganharia um prêmio Shell investigativo, como a série Diários Secretos? Eu acho que isso responde bem à questão. Foram jornalistas da Gazeta do Povo que da levantaram... Gazeta e da RPC, não é? Que merecem um grande reconhecimento. Foi uma reportagem, eu até diria, de caráter cívico-patriótico, porque ela ajudou a sanear a casa da democracia do povo paranaense, que é a nossa Assembleia Legislativa. No seu livro, professor Ricardo, o senhor aborda o Centro Legislativo, o presidente Aníbal Cury, que foi deputado por muitas legislaturas, e o senhor cunha um termo aqui que é o curismo como sistema político de clientelismo e patronagem no Paraná. Eu gostaria que o senhor abordasse o que trata esse capítulo, por que da importância dele no seu livro. O deputado Aníbal Cury foi o melhor representante do chamado antigo regime legislativo no Paraná. Era um político das antigas e era uma visão de clientelismo que ele mesmo sintetizou em uma notável frase. O Aníbal Cury falou que a grande maioria dos deputados estaduais faziam clientelismo com a população, o eleitorado pobre e carente. E ele fazia clientelismo com os deputados. Então é a mesma relação de dependência pessoal, muitas vezes de uso da máquina, uma relação com a carência política, significando uma instituição que na época do deputado Aníbal Cury não havia nem a informatização, nem um painel eletrônico, nem o controle dos diários da Assembleia. Então, o Aníbal Cury teve seu tempo no século passado. O que não é possível era que a instituição continuasse com alguns desses problemas. Quando o Brasil se modernizou, o Brasil mudou e a política também precisa acompanhar essas mudanças. Aliás, no auge dos Diários Secretos, eu ouvi de um deputado estadual, ele dizendo que o Aníbal Cury morto tinha mais força do que 54 deputados, que é o número de deputados que nós temos na Assembleia, vivos. E, se nós observarmos, as investigações chegaram até o ano que ele morreu.
não retrocederam mais tempo. O senhor concorda Sim, com essa é uma frase? observação interessante. E, aliás, são os próprios deputados que nós tivemos, acadêmicos, não é, do nosso departamento, dos nossos cursos de ciências sociais, em ciência política, em sociologia, eles entrevistaram parlamentares. E era impressionante aquela rede de interesses e de influência, não só no legislativo, no judiciário, também nas polícias, nos tribunais, nos cartórios, na criação de municípios, em uma época em que ainda não havia concursos públicos, antes até mesmo da Constituição de 1988. Então, quer dizer, foi um ator muito importante, o deputado Aníbal Cury. Ele caracterizou um estilo político, ele organizava formas de clientelismo que, na verdade, aconteciam no Brasil inteiro. Foram muito bem colocadas também na cultura, na novela, no imaginário do que era aquela série O Bem Amado, que era Sucupira, não é? Que era aquele político que vinha do interior, muitas vezes com um riso fácil, mas que era caracterizado pelo chamado jeitinho. Não havia um institucional, não havia o formal, não havia regras, havia apenas o jeitinho, a acomodação, muitas vezes o empreguismo. É impressionante o número de funcionários que havia na Assembleia Legislativa do Paraná. Ninguém sabia direito quantos eram. Aliás, tem um outro capítulo do seu livro interessante, que é Famílias, Poder e Riqueza. Redes Políticas no Paraná em 2007, a teia do nepotismo do requenismo. Do que trata esse capítulo? Também professor? o nosso atual senador Roberto Requião de Melo e Silva é um político progressista, com discurso à esquerda, com discurso crítico. Agora, uma análise sociológica do governo dele, os últimos, mostra também uma grande teia de nepotismo. A família foi colocada, a mulher, não é? Houve toda uma distribuição. E o que acontecia? Cada secretário de Estado se julgava também no mesmo direito de indicar seus nepotes, de indicar afilhados políticos. Alguns poderiam até ter competência, mas boa parte deles não tinha competência, tirando o parentesco. É o que eu coloquei também na entrevista. Quando sai um político nepotista do poder, os familiares não encontram empregos na mesma altura, no mesmo gabarito, porque muitas vezes não tem um currículo acadêmico ou profissional, não conseguem se inserir no mercado de trabalho. O governo Requião teve alguns avanços nas políticas sociais, um governo que teve certamente características positivas, mas ele deixou o nepotismo também em várias esferas, replicando a cultura tradicional do atraso e do arcaísmo nas relações políticas paranaenses. O senhor trata também no livro da teia do nepotismo do richismo. E um subtítulo aqui, o supernepotismo da família Richa em 2011 e 2012. O que significa isso? Eu discuto bem no livro, né? Porque o Richa, o José Richa, ele foi um político que veio do interior. Ele começa na política paranaense com a aproximação, a indicação do Ney Braga, que formou uma antiga escola política no Paraná. Ney Braga foi tudo, foi prefeito de Curitiba, governador, senador, ministro, e ele compõe um grupo gigantesco. Na época do regime militar, alguns quadros com características tecnoburocráticas, como o próprio Jaime Lerner. José Richa entra na política com Ney Braga, mas logo depois ele vai para o PMDB, para o MDB, depois do movimento de 64. Ele fica no MDB, faz a carreira, eleito prefeito de Londrina, deputado, senador, e é eleito governador na redemocratização em 82 com o PMDB. Mas ele não renova, porque ele vai iniciar um novo ciclo de nepotismo agora com a família Richa. Lembrando, nepotismo é relação entre famílias e poder político quando há uma grande concentração, porque não há problema nenhum em um ator seguir a carreira do seu pai. O problema é quando ele traz toda uma família para dentro do Estado. E é isso que eu caracterizo como supernepotismo, porque o governador Beto Richa
coloca a esposa, o irmão, o filho também foi nomeado em Curitiba, secretário municipal, tem toda uma série de outros parentes que atuam, e mais as áreas estratégicas, criando as duas supersecretarias. Aquela que é ligada aos assuntos sociais, a família, com a esposa Fernanda Richa, que também vem da família Andrade Vieira, dos antigos donos do Banco Bamerindos. E o seu irmão José Richa Filho, toda a área de logística, infraestrutura, também as herbas do PAC. Quer dizer, é muita concentração de poder em uma só família. A república é a pluralidade, é a renovação, é uma administração impessoal. Com isso, nós temos muito que avançar ainda. O senhor, professor Ricardo Oliveira, o senhor relaciona 62 famílias de poder contemporâneo no estado do Paraná. Que famílias são essas? Assim, algumas delas. O leitor, não é, tem que investigar o livro, né? Até também porque estão todas lá estudadas, Isso. mas também comentando. Qualquer cidadão que consulte a imprensa, a mídia, e hoje nós temos muitos blogs, que consulte também os portais da transparência, notará uma interessante curiosidade. Muitas famílias têm os mesmos sobrenomes, são as mesmas famílias atravessando os diferentes poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e também órgãos legislativos como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os cartórios. Então, esse cruzamento que eu fiz na minha pesquisa mostra que nós temos mais de 60 famílias, seja também de vários partidos, que têm uma grande relação de parentesco com o Estado e que formam a base, o núcleo duro do poder político no Paraná. O senhor relaciona aqui uma família que tem 24 ruas em Curitiba, que é a família Bertoldi. Dessas, umas 20 mais ou menos, são um único bairro lá no Campo do Santana. Isso também pode caracterizar o nepotismo ou... É uma relação de parentesco e até para que o eleitor, a comunidade, faça essa pergunta, será que não é muita concentração de uma só família em uma única região de Curitiba? E mais, todas as nossas rodovias, as exoavenidas, elas estão privatizadas. É aquilo que diz do folclore político no Maranhão, é o folclore. Então é uma mistura de imaginário com realidade. No Maranhão, você nasce na maternidade que tem o nome da família Sarney. Depois você vai no fórum que tem a avenida com o nome Sarney, o nome da ponte Sarney. Às vezes o aeroporto, às vezes você tem um conjunto residencial, o posto de saúde, a escola, o nome da governadora, do ex-governador Sarney, do senador no Amapá, que também visita muito o Maranhão, Sarney. Então você tem indicações, às vezes, no judiciário, no Ministério Público, na imprensa, quer dizer, é muita concentração de uma só família. Aqui no Paraná, às vezes, nós encontramos um fenômeno sociológico também semelhante. Em algumas famílias, você chega no aeroporto de Londrina, aeroporto Richa, às vezes você tem o governador Beto Richa, secretária que cuida dos assuntos da família, Fernanda Richa, você tem o secretário municipal, que era da Juventude e Lazer, Marcelo Richa, agora perderam a eleição, haverá renovação, não é? Mas é muita concentração em uma só família. É importante que as famílias participem. Eu sou a favor, que não pode ter uma grande ênfase, um excesso, quando o Estado ele é oligarquizado por poucas famílias. Aí é problemático. Aliás, professor Ricardo, o senhor coloca na capa do seu livro, e o primeiro capítulo, o senhor trata da sua família, a família Oliveira. Eu gostaria que o senhor falasse a esse respeito, a coragem de levantar questões relacionadas à própria família. Isso dá uma certa independência ao cientista político. Isso, aí é uma velha vivência, porque eu percebo o fenômeno do nepotismo desde a minha infância, também vendo os meus avós, meus bisavós. Jorge conhece bem a minha família, também de Joinville, Gomes de Oliveira, não era uma família também de grandes proprietários rurais, escravistas, foram fundadores de Joinville, São Francisco do Sul,
tem empresários, intelectuais, políticos, e é também uma família que, como todas as antigas famílias do Brasil, já dizia o grande teórico Oliveira Viana, a política brasileira era perpassada pelo nepotismo. Então eu também analiso a minha família, mas no passado. Hoje, se nós queremos construir a moderna República Brasileira, a moderna cidadania, nós temos que deixar o nepotismo para o século passado, para um passado distante, para construir um Estado eficiente, moderno, com uma administração de qualidade, transparência e cidadania, que é isso que o Brasil mais precisa. Não pode acontecer aquilo, Jorge, o salário de um professor da rede pública estadual ou municipal, salário de um professor no Brasil, do ensino médio ou fundamental, ser uma miséria quanto um deputado ganha uma fortuna. Se você vai na Finlândia, que ficou em primeiro lugar no ranking de educação que foi feito agora nesse mês, entre 40 países, a Finlândia ficou em primeiro lugar no levantamento classificatório de educação. E o que acontece? O salário de um professor de ensino médio da rede estadual na Finlândia é apenas metade do que ganha um deputado. Isto é um padrão para um país de alto índice de desenvolvimento humano. E no Brasil, como é que é o salário do professor da rede pública? Baixo. Como é o salário do policial, que está na base combatendo o crime? Baixo. Como é o salário da enfermeira, às vezes no posto de saúde? Como é o salário do funcionário público eficiente, competente? Baixo. E como é o salário, às vezes, da pessoa que é nomeada para um cargo comissionado e nunca fez um concurso público, nunca teve um currículo acadêmico, nunca teve uma ação no mercado de trabalho. Aí essa pessoa, às vezes, pelo fato de ser apenas o filho de um político importante, vai ganhar 15 mil, enquanto um professor concursado com mestrado ganha R$2.000. É uma distorção muito grande que nós precisamos corrigir. Muito bem. Professor Ricardo, o senhor encontrou também o nepotismo em algumas instituições que gozam de grande credibilidade perante a população, como, por exemplo, o Ministério Público. Exato, basta verificar os sobrenomes, não é? Porque nepotismo é relação entre famílias e Estado, política e Estado. Então, é uma questão, e aí o leitor terá que ler e investigar o livro. Isso. Quando você vê que, às vezes, há autoridades no Ministério Público, um procurador-geral, que tem parentes, por exemplo, na Assembleia Legislativa, e aí várias famílias tradicionais, nós encontramos essa relação. É uma relação que, para a sociologia, é uma relação pautada também em formas de nepotismo. E muitas vezes, qual é o objetivo dos poderes na teoria política? Desde o Montesquieu, no espírito das leis, a mútua fiscalização, o mútuo controle. As instituições formam o que em inglês se denomina checks and balances. Uma instituição fiscaliza e controla a outra. Mas se você tem a mesma família no Ministério Público, na Assembleia Legislativa, ou no Poder Executivo, no Poder Judiciário, não é? Você tem em cartórios, é um problema grave. Como aconteceu agora em Curitiba, uma notícia que foi muito importante, acho que todos os eleitores, os cidadãos devem estar atentos, estava sendo organizado um grande concurso para os cartórios do Paraná, que é uma área importantíssima para a cidadania, o cartório. E o que aconteceu, Jorge? O Conselho Nacional de Justiça adiou esse concurso, acatou observações que colocavam em dúvida os procedimentos ou a credibilidade. Quer dizer, um grande avanço, porque ao longo de muito tempo, como que os cartórios eram distribuídos? Muitas vezes sem a qualificação. E isso mostra que o Conselho Nacional de Justiça está também de olho nas nossas instituições paranaenses, como no Tribunal de Justiça e na sua comissão. É uma notícia que eu acho que mostra que o combate ao nepotismo vem tendo importantes vitórias. Professor Ricardo, como é que o senhor observa o comportamento da população em relação ao nepotismo? Ela aceita passivamente ou nós já estamos encontrando sinais de indignação? Eu acho que ela
depende sempre da educação e da cultura. E é o que eu analiso também em escala internacional. Por exemplo, no continente mais pobre, mais atrasado politicamente, que é a África, você tem muito nepotismo, muito suborno, muita corrupção. Porque o eleitor, a população africana, lamentavelmente, eles ainda acham que uma instituição política só pode existir com nepotismo, suborno e corrupção. Não necessariamente unidos, mas mostra essa crise. Já você vai na Europa, países como a Suécia, a Dinamarca, vários países altamente desenvolvidos, o nepotismo ele é inconcebível e inimaginável. Você vai ter uma grande rede de famílias controlando as instituições, porque eles querem uma instituição moderna. Família participa, cada pessoa pode seguir a carreira do pai, de um avô, de um tio, mas você não vai ter essa grande rede. E o problema brasileiro também, que você tem muitas vezes uma grande estrutura de comissionados despreparados, que não fazem bem para a administração pública. Nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Ricardo de Oliveira e retornaremos no próximo bloco com o tema A Teia do Nepotismo. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital em todo o território nacional, através dos canais da rede EdSat. Nós estamos debatendo neste programa a teia do nepotismo, com base no livro do professor Ricardo Costa de Oliveira, ele que é doutor em Ciências Sociais. Este livro que ele acaba de lançar aqui em Curitiba e que já está gerando muitos debates na área acadêmica, na área política. Eu quero agradecer mais uma vez o professor Ricardo Oliveira e, mudando um pouco o foco do nepotismo, professor Ricardo, se encontra também o nepotismo na área empresarial, na área cultural, artística? Que nível está o nepotismo nessa área? Ocorre, não é? Porque até um livro que eu trabalho muito, que é do Adam Bellon, Em Louvor do Nepotismo, que ele faz um balanço. Agora, uma diferença importante. Se você colocar o nepotismo na área empresarial, no mercado, e você colocar alguém que não tenha qualificação, vai quebrar a empresa. Se você coloca na área acadêmica, onde você é fiscalizado o tempo todo, você tem sempre que estar produzindo, os próprios acadêmicos, estudantes te avaliam a cada aula, não é verdade, Jorge? Não vai ter sucesso. Na área artística, nós vimos muitos parentes que começam e não conseguem decolar na carreira. Porque nepotismo também tem aquele sentido quando alguém faz uma carreira exclusivamente em nome do pai, em nome da família. Quer dizer, alguém que tem as características na área empresarial, na área acadêmica, na área artística ou cultural, não vai conseguir compor o seu próprio nome, porque não terá as qualidades. Por isso que não funciona. Agora, no Estado, no poder público, muitas vezes é diferente, porque você tem aquela relação que o Estado
ele não vai à falência. Você sempre tem um orçamento, você sempre tem aquela questão. Mas o que acontece é que a população é que sofre. Depois o eleitor não sabe por que a escola está ruim, por que não tem o posto de saúde, por que você não tem uma segurança de qualidade, não tem cultura. É uma má administração quando você tem, às vezes, uma relação apenas baseada no nepotismo. E eu volto a falar, não há nenhum problema em alguém seguir a carreira do pai, desde que tenha a sua luz própria, sua autonomia e competência. O que não pode é todo um sistema, como o sistema político, ser pautado no nepotismo. Veja bem, Jorge, quem que está entrando na Assembleia Legislativa do Paraná, que já apresenta todos esses problemas aqui discutidos, uma instituição pré-moderna, faltou transparência, como os diários secretos bem revelaram. Muitas vezes, os novos políticos que entram na Assembleia vêm de famílias tradicionais na política. Se fosse alguns casos, não haveria problema. Agora, quando quase todos os jovens entram pela relação de parentesco, aí há um problema grave no legislativo, porque está caminhando para a oligarquização. Lembrando as críticas que se faziam na nossa primeira experiência da República Velha. Jorge é um estudioso da política brasileira, lembra como as oligarquias dominavam o legislativo na República Velha. Não é isso que nós queremos para o século XXI. Queremos modernização, eficiência e transparência. Professor Ricardo, no que o nepotismo se parece com o jeitinho brasileiro? Nós sabemos que o nepotismo é um fenômeno mundial, mas aqui parece que ele tem algumas características próprias. É correta essa afirmação? É correta. Eu recomendo um texto também para os estudantes acadêmicos, não é a audiência. É um texto recente do professor Francisco de Oliveira. Está na internet, gratuito, você pode entrar na revista Piauí, onde ele discute o jeitinho, o jeitão. No Brasil, nós sempre fizemos estas relações informais, começando no mundo do trabalho. Nós somos, durante séculos, a maior sociedade escravista do mundo. Importamos o maior número de pessoas da África e havia uma informalidade no trabalho escravo, porque muitas vezes a igreja era contra os valores cristãos e humanos, e você tinha pessoas modernas quando estava em Paris ou no Rio de Janeiro, e na sua fazenda era aquele barão do café mais cruel, mais atrasado, mais arcaico. E tinha um discurso liberal moderno, um discurso da civilização do século XIX. Basta ler, por exemplo, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois o jeitinho vem, quando há o fim da escravidão, ao invés do Brasil organizar cidadania para os ex-escravos, uma boa escola, o acesso à terra, o acesso às condições de trabalho, ele traz a grande e importantíssima migração europeia, muitas vezes também na informalidade. Aí a gente vai ter na República o coronelismo, a eleição no bico de pena, o curral eleitoral, tudo aquilo que era uma fraude do sistema liberal e democrático. Depois tivemos as ditaduras, então o jeitinho é um problema de você empurrar os grandes desafios nacionais sem tentar resolvê-los. Não é? E a questão do nepotismo é um desses problemas. Quando você tem a minha pesquisa, o livro mostram isso. 2/3 do Senado ele é formado por senadores com famílias políticas, inserções políticas. Mais da metade da Câmara dos Deputados, deputados federais também. Dos jovens deputados com menos de 40 anos, 35 anos, quase todos são de famílias políticas. Quer dizer, para um jovem entrar no parlamento, um jovem como foi a sua história, que eu conheço bem, não é uma pessoa que tenha uma qualidade, que tenha assim uma versão que não veio de família, veio do interior,
vem pelo seu estudo, pelo seu trabalho, porque representa um sindicato, representa um bairro, representa uma categoria profissional, seja empresarial, sindical, uma associação de moradores, sem família ou sem ficar dependendo de famílias poderosas, é o grande desafio. E a gente precisa desse tipo de parlamentar para renovar, para ter poder crítico, para fiscalizar, e não aquele parlamentar que esteja com o rabo preso com famílias políticas antigas e que não vai querer fiscalizar e acompanhar o que acontece no Poder Executivo. Professor Ricardo, o senhor escreveu um livro que é um dos clássicos da sociologia política brasileira, que é O Silêncio dos Vencedores. Aliás, foi a sua tese de doutorado na Unicamp, e o senhor analisa o grau de parentesco das famílias que dominam o Paraná, mais especificamente aqui a região de Curitiba, desde o período da fundação da nossa cidade. Essas famílias estão influenciando na vida pública, na política, nos setores oficiais até hoje? O livro O Silêncio dos Vencedores ele está esgotado, mas há acesso nas bibliotecas. Eu estudo essa primeira camada do poder que vem do período colonial. Muitas dessas famílias continuam atuantes. São as famílias, não é que você vai lendo o livro, observar, não é famílias como a Rocha Loures, família como a Camargo, família como a Guimarães, família como a Macedo. Só aí uma pessoa bem informada já situa muitos quadros em importantes posições no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, não é? Muitas vezes tribunais de contas, cartórios. Essa é a camada mais antiga. A minha família também, ela vem aqui da região de São Francisco do Sul, Joinville. São famílias que estão aqui desde o período colonial, estão antes da criação da própria província do Paraná. Paraná foi criado em 1853. Famílias que estão aqui quando a região ainda era a capitania de São Paulo, no início do século XVIII. E aí aquele esquema, eram famílias da grande propriedade agrária, das Sesmarias, depois dominavam as vilas com os homens bons, aqueles que exerciam os cargos de vereador, o juiz, nas ordenanças, o capitão-mor, que eu cito, aí começa a cultura do nepotismo também em Curitiba, que é o primeiro cargo político que passa a ser monopolizado pelas famílias. No caso era a família Ribas, que depois vem até vários ramos, né? O Manuel Ferreira Ribas, e continua atuante também no Paraná. O capitão Moro, o que era? O chefe de polícia local? Ele era o chefe da segurança, do recrutamento, e quando a Câmara não estava atuante, ele era a autoridade da vila. Então ele era, para o antigo regime colonial, um grande cargo de poder disputado pelas famílias fazendeiras e que tinha grande atuação. Era um cargo também que já gerava estrutura de parentesco, nepotismo. Aqui em Curitiba, eu pesquiso, também, não é, Guaratuba, Paranaguá, São Francisco do Sul, eram as famílias antigas mais tradicionais, nas quais você tem aquela primeira camada demográfica. Mas depois nós tivemos a importante presença da imigração europeia, de origem alemã, italiana, polonesa, eslava, ucraniana, não é? E eles se somam aos portugueses, que vieram no período colonial, aos ibéricos, também havia muitos espanhóis, para atualizar formas de parentesco e poder político. Tanto que eu cito no meu livro, até uma das falas, é esta denominada, até num tom, não é de imaginário, mas é um tom para reflexão, a República Paranaense do Líbano. Muitos brasileiros de origem libanesa também se adaptaram bem à cultura do nepotismo. A própria família do governador Richa, família Cury, nós temos várias, não é, que tem uma importante atuação, vieram do Líbano, da imigração, mas aqui se adaptaram, casaram com moças brasileiras, não é? E construíram também importantes conexões de parentesco e poder político no Estado. Aliás, professor Ricardo, essas famílias, elas se mantêm no poder por laços de sangue, por casamento,
entre os seus descendentes? Como é que há muito dá dessa continuidade? questão matrimonial. Se a gente analisar também o cunhadismo, que é um termo da sociologia política, quando você tem um jovem parlamentar poderoso, o que é importante é sempre quem é o sogro, quem é o sogrão. São grandes redes de poder. Aí eu convido, né, a pessoa a ler o meu livro, saber como jovens parlamentares paranaenses também têm redes matrimoniais, casando aquilo que se diz na sociologia e na antropologia. Você não casa apenas com a esposa, você casa com a família. E dependendo das conexões da família, se é uma família tem relações com as instituições, com o poder, ou são pessoas que fizeram concurso público, têm uma luz própria. Boa parte do meu livro são as famílias, mas eu discuto mais ainda as instituições. Para que exista nepotismo intensivo, você tem que ter instituições muito fracas, frágeis, como era o caso da nossa Assembleia Legislativa do Paraná. Era uma instituição pré-moderna, não havia racionalidade, não havia questão legal, não havia transparência, não havia concursos. E aí o que é que vale? A dependência pessoal, a mera indicação. Não entra o mérito, entra o empreguismo, que Oliveira Viana, o grande sociólogo, fazia. O Brasil é pautado pelo nepotismo a partir de instituições políticas privatizadas e fragilizadas. Professor Ricardo, mudando um pouco o enfoque do nosso debate, da nossa entrevista, que está excelente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessas eleições municipais, não apenas no âmbito paranaense, mas dentro de uma conjuntura nacional. Nós observamos de que houve um sentimento de mudança desde que nós tivemos a possibilidade da reeleição. Foi o período em que os candidatos, os prefeitos que se candidataram à reeleição, o menor número de reeleitos. A maior taxa de renovação, né, dos prefeitos. Em primeiro lugar, né, a gente vê que há dificuldades. A economia brasileira cresce pouco. Isso aí também dificultou para muitos prefeitos. E o prefeito mal avaliado, como foi o caso do prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, ele enfrentou dificuldades, começando a análise em Curitiba. Em primeiro lugar, na própria Câmara Municipal de Curitiba, quando o presidente da Câmara, o vereador João Cláudio de Rosso, mais um caso que se adapta também à teia do nepotismo, está no livro, presidente da Câmara desde 1997, filho de um vereador que era um bom vereador, muitos dizem, foi meu colega. Colega, não é? Ele Excelente. cria também uma grande estrutura que foi denunciada pela imprensa com irregularidades que levam ao seu afastamento, à destituição. Então, isso aí foi um fato inédito em Curitiba, a saída do presidente da Câmara Municipal, vereador João Cláudio de Rosso. Prejudicou muito a situação, não é? A prefeitura do Luciano Dutti. E o Dutti não conseguiu também passar políticas sociais e modernizar a cidade. Obras mal feitas, não é? O trânsito cada vez mais insuportável. Ele teve problemas sérios que a população apontou na saúde, Dutti sendo médico, muitas vezes essa questão também que ele colocava de pessoas que não estavam bem preparadas, várias áreas problemáticas, e aí houve a vitória da oposição, não é? Liderada por aquela liderança que era reconhecido como o único que conseguiria derrotar o bloco do prefeito Luciano Dutti e do governador Beto Richa, que é o ex-deputado Gustavo Fruit. Gustavo Fruit foi um grande parlamentar em Brasília, sempre cotado como uma das cabeças do Congresso, um parlamentar também que tem qualidades acadêmicas, não é? Doutor em Direito, tem uma trajetória aí, também soube avaliar e redefinir posições, que é importante na política, né, quando é preciso mudar, e ele liderou uma grande frente para mudar Curitiba, que estava nas mãos do mesmo grupo, na verdade, uma corrida de bastão, desde a eleição do Jaime Lerner,
Então, há uma grande expectativa de mudança, de renovação com o prefeito eleito Gustavo Fruit. O senhor acha que o Gustavo Fruit ele se enquadra naquelas exceções que o senhor falou? Eu acho já que o pai dele também... Ele vai ter que mostrar isso, né? Ele também é filho de um ex-prefeito, também de um ex-parlamentar. Claro, ele entrou na política também com seu mérito, mas a relação de parentesco sempre foi forte. Ele também, a primeira vez que foi eleito deputado federal, você deve se lembrar bem, ele era vereador, lamentavelmente faleceu o Maurício Fruit, né, um acontecimento que sensibilizou a toda a população paranaense brasileira, ele foi um dos símbolos da redemocratização, não é? O Maurício, e aí ele entrou na vaga do pai, mas em Brasília ele não ficou apagado. Ele teve que conquistar a luz própria, ele teve que ter, não é, a sua própria autonomia, o seu próprio perfil. E agora nós observaremos a gestão em Curitiba, que ele tem que levantar novamente Curitiba, escolher uma boa equipe, ter apoio dos vereadores que querem renovar a Câmara Municipal. Depois dos escândalos da era de Rosso, é uma hora de mudança. Com isso, ele terá condições de entrar também para a história de Curitiba e do Paraná como um bom gestor, um bom administrador. Em relação ao resultado geral das eleições no Brasil... A eleição municipal é um pouco aquela teoria do copo d'água. Você sempre pode ver um copo cheio pela metade, você pode dizer que ele está cheio pela metade ou vazio pela metade. Cada partido pode ter suas vantagens e posicionamentos. Em termos gerais, PT, o partido que mais cresceu, aumentou a votação em termos do número de prefeituras. PT, Partido dos Trabalhadores, também teve a grande estratégica vitória em São Paulo, derrotando o PSDB numa eleição que foi decisiva. Agora, o PT teve derrotas muito importantes também, que servem como um recado para o partido. Muitas das capitais do Nordeste, derrota em Porto Alegre, derrotas também que foram importantes. E aí a oposição entra com seus trunfos. O Eduardo Campos vencendo também o apoio lá em Recife, também o PSDB, o Aécio Neves em Belo Horizonte. O PSDB teve importantes vitórias, o PDT, um partido também cresceu bastante aqui em Curitiba, e o fato é que você tem, até o PSOL conseguiu a sua primeira prefeitura, não é? Em Macapá. Então a gente vê que cada partido vai ter algo a apresentar e vai ter que mostrar. Também uma mudança, o novo partido que o ex-prefeito Kassab forma, não é? O PSD também teve vitórias importantes, PSB do Eduardo Campos. Agora, é muitas vezes aquela questão do que pode ser o futuro, porque como nós estamos falando do tema do parentesco e do nepotismo na sociologia, veja bem como quase todos os políticos têm essa relação no Brasil contemporâneo. O Aécio Neves vem do clã da família Neves, da tradicional família mineira, uma família política, uma linhagem, né, do próprio falecido presidente Tancredo Neves. Pai do Aécio, ele foi também do Tribunal de Contas. Sérgio Cabral Filho entra na política apoiando o pai, quando ele era candidato a vereador. Depois Sérgio Cabral, o pai, também foi para um Tribunal de Contas. Eduardo Campos, Pernambuco, neto do Miguel Arraes. A mãe, Ana Arraes, foi para o Tribunal de Contas da União. Beto Richa, no Paraná. Então a gente vê como esse fenômeno do parentesco hoje é um dos fenômenos mais importantes para ser pensado, discutido e debatido. Professor Ricardo, eu tive o privilégio de, às quintas-feiras, fazer um curso de política paranaense com o senhor na Universidade Federal do Paraná, e o senhor sempre levantava uma tese de que nas eleições majoritárias, o terceiro classificado, ou seja, aquele candidato que fica em terceiro lugar, ele desaparece da disputa majoritária. O senhor continua com essa tese? Continuo, porque a política brasileira nacional, ela ainda é bastante plebiscitária. Você tem a situação que é o PT, sua grande aliança, e o PSDB na oposição. Até agora tem sido assim. E o terceiro colocado, ele some na eleição posterior. Foi o que aconteceu com várias
pessoas até importantes, o Brizola, depois nós tivemos o Garotinho, tivemos a Heloísa Helena, agora seria a vez da própria Marina. E ela já está com dificuldades porque saiu do Partido Verde, está no processo de reconstrução partidária. Com isso também a gente sempre tem, com a reeleição, uma eleição plebiscitária. A presidente Dilma, ela tem uma alta popularidade. Se o Brasil crescer mais para o ano de 2013 e 2014, continuar crescendo o emprego e o salário, ela ampliar as políticas sociais, ampliar a inclusão social, ela vai ser uma candidata muito forte. Já a oposição tem um grande desafio de se qualificar para o eleitorado, dizendo que conseguiria administrar de maneira mais eficiente e também sem aqueles esquemas que acusam o governo de corrupção. Mas eu vejo que o PSDB também enfrenta muitas dificuldades. E para um terceiro colocado, a Marina, ou uma terceira via, pode ser o próprio Eduardo Campos, ou também alguém que saia, vai ter dificuldades se for uma eleição plebiscitária. Você tem a situação forte, presidente Dilma, caso ela seja candidata à reeleição, e a oposição. E não há espaço para terceiro ou quarto candidato aí nessa eleição que o poder já esteja bem tomado. Professor Ricardo, como é que o senhor analisa esses candidatos com ficha suja, que eles conseguem fazer uma manobra por um parente ou alguém no último instante e aí muito vencer bem apontado, as eleições? Jorge, muito bem apontado por alguém que conhece aí também o problema do nepotismo. O que acontece? O político ficha suja, aquele que já está encrencado na justiça, ele simplesmente passa para um parente ou cônjuge, não é, o esposo, a esposa, um filho, a candidatura que ele já está praticamente impedido. É uma forma de se tentar burlar essa importante legislação que é a lei da ficha suja. Ou seja, o político tem que ter ficha limpa, ele não pode estar comprometido, que um dos principais problemas do Brasil contemporâneo é a corrupção, e pode notar, muitos dos esquemas de corrupção são esquemas de família. É aquela autoridade que nomeia marido, nomeia filha, irmãos atuando. Quer dizer, o nepotismo é um tema atual, merece a nossa reflexão, principalmente para quem quer construir a moderna República Brasileira com cidadania e inclusão social. Professor Ricardo, uma última pergunta. Aliás, eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta que eu não fiz. O que o senhor gostaria de dizer nesse encerramento do programa e que eu não tive oportunidade de lhe perguntar? Eu gostaria, de aconselhar, o estudante a estudar sobre a política, ler livros, o meu livro, os outros, está na internet, está no blog, fiscalizar. E por quê? Porque o eleitor consciente, ele é um cidadão mais qualificado. Você tem que estudar a política, saber como vota, como funcionam as instituições, os problemas, porque depois não adianta reclamar que a educação está ruim, a saúde ruim, segurança, transporte. Você tem que aprender a ser um protagonista da política brasileira, paranaense, curitibana ou no seu município. E aí você tem que pesquisar sempre. Nós entrevistamos hoje em Gestão Pública em Debate o professor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo de Oliveira, ele que é doutor em Ciências Sociais, e o tema foi A Teia do Nepotismo, baseado nesse seu livro, que ele acaba de lançar e pode ser adquirido nas principais livrarias e também através da internet. Professor Ricardo, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito também na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Bem. Eu só tenho a dizer também que quando você nos honrou com a sua presença nas nossas aulas e seminários, sempre enriqueceu com a sua grande cultura e conhecimento da política brasileira, paranaense e curitibana. Obrigado.
Música